Doc Online. Zauberhatan Architekten é o último filme que Aaron Farocki realizou em 2013, antes de falecer no ano seguinte. Como o título indica, esta é uma obra sobre Zauberhatan, uma empresa de arquitetura, urbanismo e design fundada em 1989 em Londres, atualmente sediada em Berlim. O filme acompanha a linha real do tempo. A montagem é feita respeitando a sucessão real das gravações que Farocki realizou ao longo dos 3 meses em que acompanhou o trabalho deste escritório. Através dele, observamos o progresso de alguns trabalhos, que muitas vezes andam para trás e para a frente e que, entre muitas versões, dúvidas, variáveis e intervenientes, tardam em ser definidos e concluídos. Em Portugal, é comum chamar-se ateliê ao lugar de trabalho em arquitetura. Ainda que possa soar desatualizado e até romantizado, a utilização deste termo remete-nos para o trabalho artístico, para o trabalho prático e artesanal da oficina. O ateliê é, por definição, um espaço de criação, que não esconde as suas ferramentas, os seus esboços, as suas tentativas e erros. Não por acaso Zauberhatan chamou ao seu lugar de trabalho escritório. E é de facto um escritório que Farocki nos revela no início do seu filme. Sem a sujidade de uma oficina, o documentário começa com a abertura deste lugar pela manhã, com suas mesas polidas de branco e pontuadas por grandes ecrãs de computadores e umas simples folhas A4. Eu não conhecia esta empresa. Ao consultarmos o site, percebemos que estamos perante uma firma com mais de 120 funcionários. Na descrição lê-se que defendem uma cultura de trabalho aberta e igualitária através de um processo de diálogo intensivo. O filme de Farocki registra sobretudo esses diálogos. No entanto, maioritariamente concentrados nas discussões entre chefes e equipas, o filme desde logo denuncia as contradições da igualdade que esta empresa proclama. É a própria arquitetura do escritório a revelar o esquema hierárquico que define a lógica do trabalho neste lugar. Farocki mostra-nos um corredor estéril, de paredes brancas pontuadas por composições estéticas, a indicar-nos um caminho para a sala de reuniões. Nesta sala e noutras parecidas, assistimos frequentemente aos colaboradores a apresentar os projetos em desenvolvimento aos diretores da empresa. A estas salas dirige-se o que for preciso para comunicar o projeto: painéis sobre rodas, desenhos, ensaios de maquetes, amostras de material. O que não há nestas salas são estiradores ou mesas de trabalho. Os chefes estão sempre sentados, virados para as equipas que de pé apresentam as suas ideias e respectivos ensaios. Os chefes ouvem, falam pausadamente, como se tivessem todo o tempo do mundo, e quando precisam desenham no chão, debruçados. Esta falta de condições para um trabalho real e colaborativo evidencia o distanciamento entre chefias e equipas, revelada também nos discursos cordiais e nas expressões contidas. Este é um exemplo de cinema direto, parece-me. Não há qualquer intervenção do realizador, que registra sobretudo os rostos, os corpos em diálogo e os assuntos sobre os quais aqueles se debruçam. Em nenhum momento mergulhamos pela cabeça de ninguém, não há entrevistas. No entanto, não sei se é por eu ser arquiteta, mas o filme teve a capacidade de me transportar para a pele de muitos dos intervenientes. Veio-me constantemente à ideia: o que é que o outro estará a pensar? Vejo a mesma pergunta nos olhos dos mais jovens. Está a pensar que a minha proposta é uma merda. Passados uns minutos, o chefe conclui: isto não resulta, que é no fundo a mesma coisa. O filme demora pouco mais de 1 hora e parece muito mais longo. Sente-se o peso das decisões que têm de ser tomadas e a tensão da polidez, do conflito silencioso em reuniões que parecem exames. No entanto, por mais direto que seja o cinema, há sempre escolhas que são feitas. Estamos perante o registro do trabalho num gabinete de arquitetura, mas Farocki privilegiou claramente o foco sobre o trabalho das chefias que, de acordo com o registado, se concentra em discussões retóricas sobre conceitos abstratos e na composição de fachadas. À exceção do trabalho de criação de uma maçaneta e de uma cadeira, onde refletem brevemente sobre questões relacionadas com conforto, ergonomia e sistemas de construção, as discussões sobre arquitetura conduzidas pelos diretores desta empresa revelam-se no filme um tanto superficiais. Discutem-se sobretudo questões de imagem exterior. É pela boca das equipas, aqui apresentadas como personagens secundárias, que nos chegam referências pontuais a outras questões a que a arquitetura tem de responder, como a experiência do utilizador dentro do edifício, a capacidade de traduzir para espaço um programa que o cliente não sabe como organizar, a necessidade de cumprir um orçamento. Da mesma forma, o trabalho das equipas é apenas pontualmente revelado, num computador aqui, numa mesa desarrumada ali,
num corte exato acolá. Nunca assistimos a diálogos entre colegas, nem nos alongamos sobre processos de trabalho individuais e entre pares. As oficinas de trabalho sujo, de carpintaria, maquetagem, parecem estar localizadas numa cave, escondidas da candura necessária à recepção de clientes. Em suma, grande parte do trabalho do arquiteto, pelo menos como eu o conheço, não é apresentado neste filme. Há, no entanto, 2 momentos em que o cristal quase quebra. Apesar de esta ser uma empresa conhecida por soluções ditas sustentáveis, é curioso notar que as questões da sustentabilidade não surgiram nos diálogos registados. Como sabemos, é um conceito usado, como se fosse novo, que nem a arquitetura é ancestral. Basta olharmos para a arquitetura vernacular. Usada como estandarte entre os tantos que hoje existem, que muitas vezes não passam de conceitos abstratos, usados como marketing. Suspeito que tenha sido essa a realidade que Farocchi revelou quando registou as dúvidas de uma jovem colaboradora que, perante as dificuldades que encontrou ao ter de criar uma cadeira num único material, questionou o chefe. Mas porquê forçar esta ideia? Ter madeira e ferro simplificaria a produção. É uma ideia artificial. Atreve-se mesmo a dizer que seria o tipo de exercício que um estudante de arquitetura faria para insinuar a infantilidade e o dogmatismo da ideia. O chefe conclui: temos de nos manter fiéis ao conceito. A hierarquia é respeitada. E com isto passo para o segundo episódio, onde esta máxima se mantém, agora na relação com o cliente. Na obra de uma universidade em Potsdam, saímos do escritório e vamos à obra. Uma das diretoras, que nos é apresentada ao longo do filme como alguém que tem especial autoridade na escolha de cores para as fachadas, é confrontada pelos clientes. Não querem os tons de amarelo e vermelho que ela está a escolher. Querem cores que estejam presentes nas imediações do edifício a construir. Na segunda visita à obra, o conflito aumenta, quando os clientes percebem que a senhora continua a insistir nas cores que eles já haviam rejeitado. De repente vemos no rosto da chefe a mesma expressão que antes vimos nos arquitetos mais jovens. Aqui é ela que está a ser posta em xeque. Este episódio representa muitos dos temas que a profissão do arquiteto contém. É que um edifício raramente é apenas do seu dono. Será dos seus utilizadores, será das pessoas que passam e dos clientes, utilizadores e transeuntes de amanhã. Existe na profissão do arquiteto a missão social de querer contribuir para a melhoria do espaço físico e mental das pessoas. Existe também, por vezes, na relação com o cliente, uma vontade pedagógica de querer ensinar-lhe aquilo que ele não sabe, de querer dar-lhe um espaço que achamos que irá melhorar os seus dias. No entanto, não só o homem é um bicho de hábitos de que dificilmente se quererá libertar, como o arquiteto também não tem de ter a presunção de achar que sabe mais das necessidades e desejos dos outros. Em última instância, o cliente tem sempre razão, não é o que dizem? E o arquiteto, por mais boa vontade que tenha, também tem de comer. Perante esta e outras questões, quando alguém se refere à arquitetura como sendo uma arte, dá-me sempre vontade de rir. A ser arte, a arquitetura será a arte do compromisso. E isso sim, está bem evidente ao longo de todo este filme.